Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Maressa, eu vim aqui para passar para você algumas dicas sobre a redação da Universidade Federal de Roraima. E por que que eu estou aqui? Vou tentar contar brevemente a minha história. Ano passado eu decidi começar a me preparar para o vestibular, já pela segunda vez, eu já tenho uma graduação. Eu sou formada em economia pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois emendei no mestrado na mesma área. Mas aí eu ainda era muito nova quando eu fiz a primeira graduação, eu entrei na universidade com 16 anos, ainda era muito imatura. Então, depois eu cheguei à casa dos 30 e aí bateu aquela crise existencial, talvez você aí do outro lado se identifique com isso. E aí eu fiquei me questionando algumas coisas, o que que eu estou fazendo de bom pelo mundo? Será que eu estou fazendo a diferença? O que que realmente me preenche? E aí eu decidi tentar uma nova graduação em outra área, e comecei a me preparar. E ano passado eu tive êxito na redação da Universidade Federal de Roraima, obtive a nota máxima, e por isso eu estou aqui para passar algumas dicas para vocês de como eu cheguei a esse resultado, tá bom? Então vamos ao que interessa. Eu vou passar para vocês algumas orientações gerais, que vão servir inclusive para várias disciplinas e não apenas para a redação. Vocês podem aproveitar para diversas outras áreas, né? E orientações específicas para a redação e outras no final, mais focadas mesmo no vestibular da Universidade Federal de Roraima. Tá legal? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu considero assim muito importante, que muitas pessoas negligenciam, é fazer uma autoanálise. E por isso eu coloquei essa figura aí do bonequinho se olhando no espelho e a mocinha se olhando no espelho. E o primeiro, ele mostra uma pessoa que está muito autoconfiante, uma pessoa que acha que sabe de tudo. E já na segunda imagem, vocês podem perceber que é uma pessoa que já está se questionando, né? Será que eu tenho algo para melhorar, para aprimorar, para me aperfeiçoar? E aí eu digo que o ideal é você realmente buscar identificar se você tem algum ponto fraco, algo que possa ser trabalhado, melhorado. E isso é muito importante, porque eu, por exemplo, eu sempre escrevi bem, eu sempre fui aquela pessoa da família requisitada para mandar mensagens de aniversário, fazer homenagens. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe: "Ah, eu vou procurar uma ajuda, assim, um curso de redação para o vestibular". E a primeira coisa que ela me disse foi: "Não, minha filha, você não precisa, você é ótima escrevendo, você sempre tirou nota boa em português, em redação, na escola". E aí eu tentei fazer uma autocrítica, eu tentei me analisar, e eu pensei: "Não, mas aí eu estou há muito tempo, muitos anos sem fazer vestibular, algumas regras podem ter mudado, eu já não domino mais a técnica de uma redação oficial, né, de uma redação de vestibular". Então eu me questionei e cheguei à conclusão de que eu precisava sim de ajuda, precisava saber inclusive quais são as exigências da banca, né, especificamente da federal. Isso também é importante, porque por mais que você se prepare para uma redação de vestibular, cada banca vai ter as suas especificidades, vai ter suas exigências, vai ter uma forma diferente de pontuar, e isso interfere no seu resultado também. Então é bom você se preparar de acordo com a banca do seu vestibular, né. Então façam essa autoanálise, vejam se vocês têm algo, ainda da base, né, da escola para ser trabalhado, como pontuação, acentuação, e não apenas saber as técnicas de redação, porque se houver algo a ser trabalhado, lá da base do português, nem numa oficina de redação, né, nem com acompanhamento de um profissional da área de redação, você vai conseguir ter muito êxito, porque é pouco tempo para preparar em todos os aspectos. Então, às vezes você em casa vai ter que correr um pouco atrás, se você tiver algumas lacunas aí na sua trajetória aí do português, né, como eu falei, da acentuação, e tudo mais, tá legal? Então vamos para o próximo a próxima etapa, que faz parte da primeira, da autoanálise, que é identificar os pontos fracos. E aí eu separei por 6 em 6 tópicos,
Na verdade são vários, mas não teria como a gente, eh, citar todos aqui, então eu peguei os principais. E o primeiro ponto seria pontuação e acentuação, e aí você deve se perguntar, né, se você já domina isso. Se você dominar, ótimo, aí você passa a questionar outras questões, mas, a pontuação e a acentuação é uma coisa que para a redação muita gente, deixa para lá e na hora, assim, do resultado final faz muita diferença. Numa redação, é um texto dissertativo argumentativo, né, então você vai usar basicamente vírgula e ponto. Você não vai usar um travessão, uma exclamação, uma interrogação, que seria algo mais característico, por exemplo, de um texto, narrativo. Então, seria bom você se concentrar na vírgula e no ponto, né, e ver se você de fato já domina isso. E o ponto, principalmente, é algo que as pessoas tendem a subestimar, digamos assim, porque todo mundo acha que sabe como usar o ponto e, na verdade, as pessoas às vezes, têm o hábito de escrever de forma ininterrupta, vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e não sabe a hora de finalizar aquele período. Então isso é importante também, porque às vezes a pessoa usa muitas vírgulas e vai escrevendo, escrevendo, e aquele parágrafo pode ficar com poucos períodos, e isso também é considerado na hora de pontuar, tá. Tem que ter, no mínimo, na hora lá no final a gente vai olhar o edital direitinho da Universidade Federal, e tem uma parte específica sobre isso, sobre o número de períodos, de cada parágrafo, tá. Então é importante ter ali pelo menos uns 3 períodos em cada parágrafo, e para isso você deve saber a hora de usar o ponto, tá. E a vírgula também, claro. Aí eu coloquei também acento grave, né, que se refere ao fenômeno da crase. Muita gente também acha que sabe usar da forma correta e acha que é simples. Decora, por exemplo, que acento grave não se usa antes de palavra masculina. Aí você vai usar uma frase, na sua redação, por exemplo: "É preciso, intervir diante, de um cenário que se refere àquele". Aí você vai falar alguma coisa, aquele ponto, né, que você já mencionou num período anterior ou num parágrafo anterior. E aí, se você vai falar "se refere àquele", você tem que usar o acento grave aí, mesmo sendo uma palavra, masculina, tá. Então, assim, não adianta decorar certas coisas e não pensar também nas exceções, que elas também são importantes. Deixa eu ver se dá de escrever aqui. Eu botei aqui, né. Tem alguma coisa aqui antes, e aí você vai falar: "Se refere àquele cenário, blá blá blá". Então esse "aquele" é uma palavra masculina, mas que leva acento grave, então você tem que dominar isso também. Tá legal? Depois eu coloquei erros de acentuação por referência. O que seria isso? Muitas pessoas têm alguma palavra simples até como referência, e aí vai pegar uma palavra que é derivada e acaba acentuando de forma equivocada. Um exemplo, a pessoa vai usar na redação essencialmente e ela coloca um acento circunflexo aqui. Mas por que que ela faz isso? Porque ela lembra da palavra essência. E essência, sim, leva o acento circunflexo, mas o essencialmente não teria. Então a pessoa faz aquela referência à palavra original, digamos assim, e acaba acentuando de forma errada. Então é preciso prestar atenção também a esses detalhes, tá legal? Outro ponto muito importante é a coesão e a coerência. As pessoas até tendem a confundir esses 2 conceitos. A coesão basicamente está ligada à ideia, de você conectar seus argumentos, e isso é feito através dos famosos conectivos. A gente vai falar um pouco disso. E a coerência tem relação com a lógica, o que você está falando, mesmo que de forma coesa, usando conectivos, mas está coerente, está
tá lógico o que você está falando? Faz sentido? Então isso é importante. Eu, por exemplo, antes de fazer um acompanhamento, eh, de redação com um profissional da área, eu eu tinha o hábito de esquecer os conectivos, então as minhas frases começavam um pouco soltas. E aí a professora começou a corrigir e sempre marcava lá: "Ó, aqui esqueceu o conectivo, aqui você também esqueceu o conectivo". E aí eu passei a me cobrar em relação a isso e colocar os conectivos, porque são eles que concatenam as ideias e dão essa coesão que o texto precisa ter. Isso também é pontuado, isso também é considerado, e é importante que cada início de frase tenha um conectivo para meio que amarrar ao que você já disse anteriormente, ou imediatamente anteriormente, né, ao período imediatamente anterior, ou a algo que você disse até num outro parágrafo mais acima, mas as ideias têm que estar de alguma forma conectadas. E aí você vai usar os diversos conectivos possíveis de adversatividade, né, de condição ou de conclusão. Aí você pode usar se for uma ideia de adversidade, você vai usar um no entanto, todavia. Se for algo, conclusivo, você vai usar um consequentemente, um portanto, e por aí vai. Existe uma lista de conectivos básicos, né, você pode até pesquisar, é importante, não vou dizer decorar uma lista, mas ter em mente alguns conectivos de cada ideia, né, de uma ideia introdutória para você colocar na sua introdução, de uma ideia, eh, de adversidade, que provavelmente você vai usar no desenvolvimento, e de conclusão. É importante ter uma ideia, né, geral de alguns conectivos para cada parágrafo, tá legal? Eh, eu coloquei a lógica, né, que é relativa à coerência, porque às vezes você quer usar um conectivo porque acha legal ou acha bonito, acha que vai impactar quem estiver corrigindo sua redação, mas às vezes você não sabe usar. Eu, por exemplo, eu até hoje, eu sempre esqueço a diferença entre destarte e destarte. E como eu esqueço, eu posso olhar agora, pesquisar, eu vou fixar, mas daqui a alguns dias eu já não lembro mais. Como eu esqueço, eu evito usar na minha redação, porque eu posso, correr o risco de usar de forma equivocada e aí ser descontada por isso, o que é muito pior, né. Então, se você não sabe usar da forma correta um conectivo que talvez não seja tão usado no dia a dia, como não obstante, algo nesse sentido, né, que significa apesar de, né, dá uma ideia aí de oposição, eh, não adianta você usar para ficar bonito e ficar incoerente, porque aí é muito pior. O seu texto vai ficar sem lógica, sem sentido e você vai ser penalizado por isso, tá? Agora sobre ortografia e vocabulário, que é o próximo tópico. Eu coloquei assim, palavras rebuscadas, né? Sim ou não, usar ou não usar. Eis a questão, né? É importante a gente não usar um vocabulário muito coloquial na redação. Eu considero que, quem estiver lendo sua redação, vai se sentir mais impactado se de alguma forma você usar algumas palavras mais cultas. Agora não quer dizer que você tenha que usar palavras tão rebuscadas ao ponto da pessoa que estiver lendo ter que buscar no dicionário, ter que procurar, pesquisar o que significa aquilo. Isso já não é legal. Então eu recomendo ter um equilíbrio aí. Você nem usar palavras simples demais, porque tem gente assim, tem até professores muito bons de redação, eu já vi na internet e tudo mais, que dizem assim: "Ah, menos é mais. É melhor você ser simples e conseguir ir bem na sua redação", e é possível, né, tem gente que alcança a nota máxima com a simplicidade, não usando palavras muito cultas ou rebuscadas, mas o que eu recomendo é você tentar equilibrar, é você ser simples ao ponto de não da pessoa não ter que procurar no dicionário, mas também não ser tão simples ao ponto de usar uma linguagem do dia a dia, tá, que você usa quando está conversando
com um amigo, enfim, né, ou numa mesa de bar, é você usar palavras ali que você não costuma usar, quando você está conversando com alguém, mas que também não são palavras tão difíceis, né, com um significado que ninguém conhece, tá. Então é importante esse equilíbrio. Sobre os elementos da redação, basicamente, é introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Muitas pessoas acham que sabem: "Ah, eu sei o que que precisa ter uma redação, introdução, desenvolvimento e conclusão". Mas será que você sabe realmente o que que cada um desses precisa ter? O que que compõe cada um desses elementos? Então é importante estudar sobre isso também, tá. A introdução você vai, apresentar o tema e colocar ali o que que você acha que é a causa para aquele tema, para aquele problema, né, 2 possíveis causas, né, é o recomendável. No desenvolvimento um você vai falar sobre uma dessas causas, no desenvolvimento 2 sobre a segunda causa, e na conclusão você vai propor uma solução para aquela situação, para aquela temática, para aquele problema, tá. Eh, Agora sobre vícios, é muito importante frisar essa parte. Eu coloquei aqui, expressões coloquiais. Muita gente tem o hábito, na linguagem coloquial do dia a dia, de usar certas expressões ou certas palavras e a pessoa acaba trazendo aquilo para a redação. E isso é bem complicado. Um exemplo é a pessoa que usa muito tipo. Ah, vai falar alguma coisa, ah, isso, tipo, não sei o quê. Aí usa tipo o tempo inteiro. E aí, numa redação, você tem que substituir palavras assim e colocar: "Ah, é preciso intervir com medidas", em vez de usar tipo, você vai usar tais como, e vai elencar as medidas necessárias para resolver aquela situação. Então é importante não ser muito repetitivo, né, e não usar muitas palavras do dia a dia. Tem gente que tem o hábito também de falar literalmente, a pessoa usa literalmente para tudo. É muito provável que você aí do outro lado conheça alguém que é assim, que usa literalmente toda hora. E geralmente as pessoas que usam a palavra literalmente, usa da forma equivocada, assim, de uma forma errada. Usa pensando que literalmente é o mesmo que, efetivamente ou completamente. Aí a pessoa vai falar numa redação, por exemplo, sobre a economia brasileira, e ela fala: "Ah, o Brasil está literalmente quebrado". Ela quer dizer, está completamente quebrado, está realmente quebrado, querendo enfatizar. E na verdade o literalmente não é para ser usado para enfatizar. O literalmente significa de forma literal. E o que que é literal? É o sentido da palavra que está lá no dicionário. Então, se você fala que a economia está quebrada, é como se alguém tivesse pego a economia e martelado e quebrado em mil pedaços. E não é isso, né, que você está querendo dizer. Você está querendo dizer ali de forma figurada. Então, você não pode usar a palavra literalmente, tá bom? Eu já vi muita gente também usando faixa etária para outras coisas quaisquer que não sejam idade. E a palavra etária, ela se refere à idade. Então, se você está falando, por exemplo, o tema da sua redação é sobre obesidade, sobre peso das pessoas, você não pode dizer: "Ah, aquelas pessoas que estão nessa faixa etária de peso entre 5 e 60 quilos", não tem como usar isso, porque etária se refere apenas à idade. Então é um vício, né, que as pessoas acabam às vezes, levando, como eu falei, da linguagem do dia a dia para a redação, e aí a pessoa vai ser, com certeza, descontada por isso. Eh Aqui saiu errado aqui, é redundância e uso do quê, né, acho que misturou na hora da digitação, mas, evitar redundâncias também, e isso é importante porque não é só aquela redundância que todo mundo já sabe que é redundância, né, como subir para cima, descer para baixo, não é isso. Na verdade isso, claro, tem que ser evitado também. Mas quando eu falo redundância, é principalmente
aquela redundância que às vezes a gente nem percebe na redação. Vou dar um exemplo. Você vai falar assim, eh, é necessário, portanto, criar novas medidas, blá blá blá. E aí, se você vai criar algo, seja lá o que for, já é algo novo, porque vai ser criado. Então, criar novas medidas acaba sendo, redundante, mas quando você lê, não é algo que soa tão mal quanto subir para cima ou descer para baixo, acaba passando muitas vezes despercebido. Então é importante, também prestar atenção nesses detalhes, porque pode ser que a pessoa que esteja lendo, não repare e aí passe despercebido e você até alcance a nota máxima, mas se for um corretor um pouco mais criterioso, né, mais chatinho, ele pode te descontar por isso, tá bom? E evitar também expressões ultrapassadas. O que seria isso? Por exemplo, antigamente, não tão antigamente assim, né, há pouco tempo, se usava, PNE, né, portador de necessidades especiais. E hoje já não é uma expressão adequada para se colocar numa redação, né, aí hoje você teria que usar PCD, que é, pessoa com deficiência. Então é importante também evitar, né, se perguntar: "Será que isso aqui ainda é usado? Será que eu tô falando da forma certa, né, correta?". Então isso é importante. Sobre os repertórios, o que é o repertório? Quando eu comecei a me preparar novamente para o vestibular, desde o ano passado, eu não sabia o que era um repertório. E aí, a professora me explicou que repertório é você ter uma referência, é você, se embasar em alguém, algum filósofo ou alguma reportagem. Você não pode, o tempo inteiro na sua redação, falar como se tudo fosse tirado da sua cabeça. Você tem que estar baseado em alguém e não qualquer pessoa, mas tem que ser alguém, eh que tenha credibilidade, algum estudioso, algum pesquisador, ou algum, pode ser algum filme também, série, tem pessoas que usam série, eu já vi redações do Enem, e o Enem geralmente, né, a redação, a correção é mais criteriosa, exige mais elementos, e já vi pessoas conseguirem a nota 1000, que é a nota máxima, citando alguma série, não tem problema nenhum, tá. O importante é você lembrar de algum desses repertórios, né, seja série, filme, reportagem, filósofo, estudioso, do assunto, e isso eu considero que seja uma das coisas mais difíceis na hora da redação, porque você está ali tenso, nervoso, ansioso, e aí você lembrar, né, ainda mais que as redações podem ter temas diversos, né, você não tem como adivinhar, qual área ali vai ser, qual tema vai ser abordado. E aí é importante você dividir, esses repertórios em algumas áreas, eu coloquei 5 aqui: meio ambiente, educação, saúde, violência e tecnologia. Mas tem outras áreas também, se você considerar mais alguma, importante, né, que costuma cair com frequência nos vestibulares, você pode acrescentar também na sua lista. E aí eu recomendo você, não tem outra palavra, é decorar mesmo alguns repertórios para cada tema, os temas mais prováveis de cair, como eu listei alguns aqui. E pelo menos uns 2 ou 3 eu acho que, seria bom, assim, suficiente. E aí você divide por áreas, e eu poderia aqui até listar alguns repertórios, mas o que acontece? É importante também você construir uma identidade, você ter os seus repertórios, porque tem vários vídeos aí de pessoas dando dicas de repertórios, mas aí você, de repente, todo mundo que assistiu aquele vídeo, se for um vídeo muito assistido, todo mundo vai usar aquele mesmo repertório, então é importante você se diferenciar também. Não quer dizer que se você usar o repertório que todo mundo usou, você vai ser descontado por isso, não. Mas é importante, se você tiver um diferencial, né, isso agrega na sua redação. Então é legal, por isso que eu não listei aqui, porque são inúmeros, né. Se você fizer uma pesquisa, vão aparecer muitas opções de repertórios. Então é bom você ter a sua própria listinha, ver também com
com quais repertórios você se identifica mais, você acha que consegue memorizar com mais facilidade. Então não adianta eu colocar alguns aqui se você achar que não vai conseguir memorizar, tá bom? O próximo slide, frequência. A frequência é muito, muito, muito importante, a frequência na redação, você exercitar mesmo, não adianta você fazer uma redação hoje e a próxima daqui a 2 meses, 3 meses, você tem que estar exercitando com uma certa frequência e principalmente não só exercitar, mas ter quem corrija a sua redação, alguém que domine aquilo e possa te dar um feedback se você está acertando, se você está errando, aonde você está errando, o que você precisa melhorar. E aí eu coloquei aqui para você fazer um acompanhamento. Ah, na redação 1, a pessoa que corrigiu marcou lá 2 erros, aí esses erros foram de quê? Se ela não tiver sinalizado, você mesmo pode perguntar: "Ah, eu errei aqui, isso se refere a quê? É coesão, é acentuação, é ortografia?". E aí você vai acompanhando à medida que for fazendo as redações e tendo o resultado delas, e vendo se você está evoluindo, se você está melhorando, e não necessariamente você tem que fazer esse acompanhamento de forma escrita, como eu fiz aqui, mas você pode fazer até mentalmente, se você lembrar, você pega uma redação, daqui a uma semana você faz outra, e aí você consegue lembrar: "Ah, na anterior eu errei tal coisa, né, se eu já não errei tanto", e aí você consegue mentalmente avaliar o seu progresso, a sua evolução, tá. Mas é importante, ter esse acompanhamento de um profissional, porque se você treinar em casa sozinho, e muita gente acha que é capaz disso: "Ah, eu vou treinar aqui e fazer redação em casa", você pode estar treinando o seu erro, você pode estar ficando bom em ser ruim na redação. E isso é muito prejudicial, né, então, não adianta você só treinar se você não tiver um retorno, né, de alguém para te corrigir no que você precisa melhorar, tá bom? E o terceiro e último ponto das orientações gerais são as associações. E foi principalmente por causa desse ponto que eu disse no início que as orientações gerais iam servir para vocês para quaisquer coisas e não só para redação. E aí vocês vão entender por quê. Porque fazer associação te faz memorizar, lembrar das coisas com muito mais facilidade. E no vestibular, por exemplo, ou em qualquer outro concurso público, geralmente são muitas matérias, é muito conteúdo, então dificilmente você vai conseguir dominar tudo. Então, fazendo associações, você consegue ter um resultado melhor, tá? Eh, Aí eu coloquei aqui, por exemplo, associações com pontuação e acentuação. Eu peguei as palavras heróico e ideia, principalmente para quem é das antigas aí como eu, né, antes do novo acordo ortográfico, as pessoas tendem a esquecer que não existe mais o acento nessas palavras, né. E aí você pode gravar só uma. Ah, eu gravei que ideia não tem mais acento no novo acordo. Então não posso usar acento agudo no "e" do ideia. E aí você faz uma associação: "Ah, heróico", heróico eu não memorizei, só gravei ideia, mas será que parece com ideia? Aí você separa as sílabas, heróico, ideia. Tem um ditongo aberto aí no meio, tanto em ideia quanto em heróico. Então você pode fazer essa associação, você não precisa gravar todas as palavras que não tem mais acento, mas você pega uma, memoriza e faz essa associação, na hora de escrever e se você tiver em dúvida se tem acento ou não. Já heróis e lençóis, por exemplo, que são palavras oxítonas, levam acento ainda mesmo no novo acordo, ainda tem acento. Então você memoriza uma só. Lençóis não se parece com heróis? Então é a mesma terminação, né, o ditongo aberto ali na última sílaba. Então leva acento. Então você memoriza uma e faz associação com essa palavra que você memorizou, para não ter que memorizar todas as palavras, tá. Eh, Associação para coesão e coerência, por exemplo, eu coloquei, esse passou e este terá. É um pequeno macete para você lembrar quando usa esse e quando usa este, que é o termo anafórico, que a gente chama, anafórico
quando vem antes, e o catafórico quando vem depois, né, de algo que ainda vai vir. Então eu fiz esse macete, esse passou, porque os 2 têm SS, e este terá, porque os 2 tem o T ali, né, para lembrar que esse é usado para algo que já passou, que já foi mencionado no texto. Se você falou de algum problema e você vai repetir para não usar a mesma palavra, você pode falar esse problema ou esse cenário, enfim. E aí você vai usar esse com 2 S's, porque você já se referiu àquela coisa em algum parágrafo anterior ou na frase anterior, tá. E este, se você for ainda falar desse problema logo a seguir, né, no próximo parágrafo ou no próximo período, e aí você vai usar o este com T. Outro macete é você pensar que o S vem antes do T no alfabeto, então S você usa para algo que veio antes e o T para algo que vai vir depois, tá? É outra forma de tentar memorizar. Ortografia também. Eu botei um exemplo que eu mesma tinha dificuldade de memorizar. Sempre que eu ia escrever a palavra empecilho, eu nunca lembrava se era com I ou com E. E aí eu comecei a tentar fazer associações para lembrar. E aí eu lembrei que empecilho é um sinônimo para entrave, e entrave começa com E, né, então eu falei: "Ah, empecilho, entrave, agora não esqueço mais". Então é isso, se você tiver dificuldade, seja lá com qualquer, com qual for a palavra, tente fazer associações para você lembrar na hora. Essa outra frase aqui também, tempo há com H será, uma frase que rima, né, e aí fica mais fácil de memorizar, porque muita gente coloca, vai citar, por exemplo, como repertório a Revolução Industrial, aí fala: "Revolução Industrial que aconteceu há tantos anos", e esquece que esse "há" de tempo decorrido é com H, tá, então eu coloquei: "Tempo há com H será". Eh, e aí vem depois os elementos. Esses elementos são principalmente para a redação do Enem, e embora o foco aqui seja a redação da Universidade Federal, eh, você pode usar a tática do Enem para sua redação da Federal, por ela ser mais completa também, tá. Então, no Enem é exigido um agente, isso para conclusão, tá, eu não falei aqui, mas é para conclusão. Quando você for falar, né, propor uma solução para aquilo, que geralmente a redação envolve uma problemática, né, e você tem que solucionar ao final, você vai ter que ter um agente, quem que é a pessoa, né, ou o órgão ou o governo que vai solucionar aquilo, como ele vai solucionar, né, ou melhor, o que ele vai fazer para solucionar é a ação, o meio é a forma que ele vai usar para agir daquela maneira, né, o efeito é o que essa ação vai ocasionar, o que ela vai ter como resultado, e o detalhamento pode se referir a qualquer um desses 4 anteriores. É você detalhar, se você for falar sobre alguma temática da educação, você pode falar que o agente é o Ministério da Educação, que precisa, adotar a medida X, Y e Z, e aí quem é o Ministério da Educação? Aí você pode colocar: "Ah, é responsável pelas diretrizes educacionais do país", e aí você pode detalhar esse agente, ou você pode preferir detalhar a ação, ou o meio, ou o efeito, mas você tem que detalhar um desses elementos, tá. E aí eu isso está dentro da parte de associações, porque o que eu fiz para gravar esses 5 elementos? Eu não conseguia gravar, é muita coisa, são 5 elementos para gravar, quais são? Eu sempre esquecia de um. E aí eu fiz aqui, as iniciais, vou apagar aqui. Quase que eu caí. Aqui, ó, A, A de ação, né, A de agente, A de ação, M de meio, E de efeito, D de detalhamento. E aí eu fiz uma frase na minha cabeça que é: "Agora ame demais". Ó que fofinho. Mas aí eu decorei, porque aí eu consegui lembrar que o A é de agente, o outro A é de ação, o outro M de meio, o E de efeito e o D de detalhamento, tá. Então cada um usa a associação que preferir, mas é importante, se você não conseguir lembrar de todos os elementos, você procurar alguma forma de associar outra coisa para poder gravar, tá.
Sobre os vícios que eu falei anteriormente, né, aqueles vícios, seja de usar algo da linguagem coloquial na redação ou qualquer outro vício, eu fiz uma associação que eu mesmo usei numa redação, que era um vício que eu tinha de redundância. Ao final de cada redação minha, eu costumava colocar, portanto, é premente e imprescindível que aí botava o agente, que o agente faça isso, isso e isso, para solucionar aquela questão. E aí a professora me chamou a atenção e ela disse: "Olha, premente e imprescindível é quase redundante, embora não sejam palavras sinônimas, se algo é premente ou quer dizer urgente, né, é também imprescindível, é indispensável que se faça aquilo, já que é urgente, né, então é como se uma coisa já tivesse automaticamente ligada à outra, e aí eu fiz o quê? Eu botei premente e imprescindível e a associação que eu fiz foi o pré-pré. E aí eu lembrei que pré-pré eu não posso usar. Essa associação que eu fiz, para poder lembrar que as 2 palavras juntas não fica legal, tá. Então façam isso, sempre busquem associações. Eh, os repertórios também, como é algo difícil de memorizar e são muitos e são inúmeras áreas também, né, para falar, educação, pode vir um tema sobre educação, sobre violência, sobre tecnologia, enfim, são muitas áreas e muitos repertórios dentro de cada uma delas. E aí você também tem que buscar associações, para tentar memorizar. E aí o que que eu fiz com uma delas, né, só para exemplificar. Sobre tecnologia, tem a frase: "A tecnologia move o mundo". É uma frase do Steve Jobs, não sei se é assim que se escreve, acredito que sim, né, que é cofundador da Apple, todo mundo conhece. E aí, como eu fiz para lembrar que foi ele? Porque no repertório você tem que citar o que a pessoa falou e quem ela é, né, então você tem que lembrar o nome e o que ela falou. Se for exatamente o que ela falou, você vai colocar entre aspas, para você não estar copiando a ideia da pessoa, e se você conseguir ali falar com as suas palavras, né, de outra forma, você pode deixar sem aspas, tá. E aí eu fiz o quê? Ele é cofundador da Apple, cujo símbolo é a maçãzinha, né, todo mundo conhece, os iPhones aí, computadores. E aí, o que que eu fiz? Para lembrar, é uma associação boba, muito boba, mas não importa quão boba seja, você pode usar qualquer coisa, o importante é você conseguir gravar, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse M aqui da maçã, a parte de cima da maçã, para lembrar que move, M de move, e voltando aqui na maçã, a parte de baixo, também é um M, só que de cabeça para baixo, move o quê? O mundo. Então eu lembro que a tecnologia move o mundo e quem falou isso? O cara da maçãzinha. Foi essa associação que eu fiz, que eu criei na minha cabeça, mas que funciona, isso que importa. Na hora lá você pode usar, eh, de quaisquer recursos, o importante é você conseguir lembrar o seu repertório, tá legal? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Agora as orientações específicas, eu vou passar bem rapidamente, porque nessa parte eu simplesmente fiz um copia e cola do edital, e aí o edital todo mundo tem acesso, mas eu coloquei aqui por quê? Porque muitas vezes você vai prestar o vestibular e, por mais que você olhe o edital, você não olha na parte da redação todos os requisitos, tudo que a banca pontua detalhadamente, você acaba olhando de forma superficial. Então eu fiz um copia e cola, porque aí em casa você pode pausar o vídeo, olhar cada slide, cada partezinha do edital referente à redação e avaliar melhor, tá? Mas eu vou falar de forma rápida, até para não ficar muito cansativo para você que está aí assistindo. Mas essa parte aqui das orientações específicas é, é o edital na íntegra aqui da parte da redação do vestibular da Universidade Federal de Roraima, tá. Então eu grifei algumas partes, por exemplo, fala que a maioria dos parágrafos deve possuir no mínimo 2 períodos. E o que são 2 períodos, né? O período pode ser composto por uma oração ou mais, né, a oração é aquela frase que tem um verbo ali, né, então é você colocar no mínimo 2. E aí eu
volto a frisar aquela parte de você saber a hora de botar o ponto. Porque se você vai usando vírgula, 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 escrevendo, 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 e esquece de botar o ponto, o seu período vai ficar muito longo, e aí você vai acabar fazendo só um parágrafo inteiro com um período, sem perceber, ou só 2 períodos, e aqui é no mínimo 2. Então eu sugiro pelo menos uns 3, apesar de estar aqui no mínimo 2, mas uns 3 ou 4 seria razoável para cada parágrafo, tá. Depois eu grifei aqui: devem ser evitados clichês, estereótipos, frases feitas. Você evitar algumas frases, assim, que todo mundo fala: "Ah, o governo é corrupto", enfim, frases, assim, muito que todo mundo fala, frases clichês mesmo. É importante evitar no texto, assim, deixa o texto um pouco, coloquial demais, e geralmente os corretores não se agradam muito disso, né. As palavras estrangeiras devem ser utilizadas com aspas ou sublinhadas, então às vezes a gente esquece, né, como a palavra shopping, que já é uma palavra tão comum, né, do dia a dia, e o tema da sua redação, sei lá, poderia ser acessibilidade, né, às pessoas com deficiência nos shopping centers, enfim. Então, como é uma palavra, assim, muito usada no dia a dia, a gente às vezes já sabe como se escreve e esquece que não é uma palavra do português, né, então você tem que destacar ali entre aspas, tá. Próximo. Destaquei aqui a parte do desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos. Por que que eu destaquei essa parte? A redação da Universidade Federal são só 25 linhas, é o limite, você não pode passar disso, se você passar, a parte que você ultrapassar não vai ser considerada. Então, eu recomendo fazer só 2 parágrafos, porque é difícil você conseguir ser completo usando poucas linhas, né, ser completo na argumentação. Então eu sugiro usar só 2. Você vai fazer isso no desenvolvimento, né, um parágrafo para o desenvolvimento um, para desenvolver o seu argumento um, né, que é a causa daquela problemática, outro parágrafo para o desenvolvimento 2. É possível fazer em 3 e obter a nota máxima? É possível, mas eu não recomendo, porque como eu falei, fica um pouco mais difícil de conseguir colocar em poucas linhas uma boa argumentação, né, porque aí se você fizer em 3 parágrafos, e ainda tendo essa limitação das 25 linhas, o seu parágrafo vai ter que ficar menor, reduzido, e aí vai ficar mais difícil você argumentar ali em poucas linhas, tá. Eh Aqui sobre a coesão, eu já tinha falado, né, sobre lá no início, o uso de elementos anafóricos e catafóricos, né, como esse e este. Às vezes a pessoa vai falar de algo ainda vai citar, mencionar algo que ainda vai vir na redação e ela usa esse. Esse, esse problema ou essa questão, e ela ainda vai falar daquilo, então o certo seria esta questão, né, com T. Então é não usar de forma incorreta aí, esses termos, tá. Os conectivos também, como eu falei no início, saber usar adequadamente, não adianta tentar embelezar, sofisticar demais o texto, rebuscar, se você estiver incoerente, né, e tornar o seu texto sem sentido. Então é melhor, às vezes, usar os conectivos básicos, mas da forma correta. Tautologia é basicamente a mesma coisa que redundância, eh, e também é bom evitar, né, e é aquilo que eu falei, não são as redundâncias mais conhecidas, mas aquelas que muitas vezes são imperceptíveis, né, e você escreve e não percebe que está sendo redundante. Então é sempre tentar escrever e olhar de novo aquela frase para ver se tem alguma redundância ali. Próximo, padrão culto, né, é o que eu falei, tentar ser culto, porque o texto tem que ter uma complexidade, não pode ser, muito simples, né, tem que ter uma complexidade de argumentação, mas também não adianta tentar, colocar palavras muito difíceis para tentar ser culto e complexo na argumentação, se a pessoa não vai, o leitor, né, a pessoa que está corrigindo, não vai nem entender o que você está querendo dizer, então também não adianta, é ter um bom senso ali, um equilíbrio mesmo, tá. Aqui eu coloquei as penalidades, né,
destaquei as principais. Inclusive essa quarta aqui, ausência de marcação do tema, que geralmente ela dá 2 ou 3 opções de tema para você escolher uma delas, né. E eu, por exemplo, nesse vestibular do ano passado, eu escolhi um tema e na hora de entregar, eu não marquei na folhinha de redação qual foi o tema que eu escolhi, e quem me avisou, me alertou, foi o fiscal da prova, mas ele não tem a menor obrigação disso. Então eu seria descontada ali de um ponto e não teria obtido a nota máxima se eu tivesse esquecido, né. Na hora ali, como eu falei, a gente está, nervosismo, né, nível máximo, então é difícil, né, às vezes você acaba deixando algum detalhe passar. Então é importante também olhar essa parte aqui do edital para você não esquecer nenhum detalhe para obter sua nota máxima também. Aqui eu coloquei, eh, um modelo do que eu fiz na redação da federal para obter a nota máxima. Não quer dizer que você tenha que seguir isso aqui exatamente como está. A introdução mesmo, por exemplo, tem N formas de começar uma introdução, você pode pesquisar como começar uma introdução. Eu comecei usando o repertório, segundo o autor tal, aí continuei falando. Mas existem outras formas de começar, você pode começar definindo o tema. Se for, por exemplo, sobre ansiedade, você pode eh, explicar, né, o que é ansiedade e definir logo no início do texto. Você vai falar algo assim, eh, a ansiedade é um transtorno psicológico, que consiste numa preocupação exacerbada acerca do futuro, enfim, aí você pode definir e logo em seguida, aí sim, você falar de um repertório sobre aquele tema. E por que que eu fiz assim? Eh Eu coloquei um modelo geral, porque se eu colocasse a minha redação, foi um tema que já passou e que não vai se repetir nos próximos anos, muito provavelmente, né. Então, vocês iam ter um modelo aqui, mas poderiam ficar presos a ele, e aí eu preferi botar de forma mais genérica mesmo, para vocês conseguirem aplicar para quaisquer temas, tá. E aí coloquei o desenvolvimento um, né, como eu comecei, como eu desenvolvi, o desenvolvimento 2, tudo com percebam que está sempre com os conectivos, eh, e aí vocês podem usar esse tipo de modelo para qualquer tema, fazendo as adaptações necessárias ou criando a identidade de vocês, né, não exatamente copiando. É bom, como eu disse no início, você ter a sua identidade, o seu jeito próprio de escrever e tudo. Eh Aí no final eu destaquei o detalhamento, isso eu também já tinha falado, né, que pode ser do agente, da ação, do meio ou do efeito. Eu usei na redação da federal, como eu disse, as exigências do Enem, tá, então eu botei agente, ação, meio e efeito. Mas não quer dizer que tenho que ter todos os elementos, até porque a redação só são 25 linhas, e aí se você não colocar um desses elementos, não necessariamente você vai perder ponto por isso, tá. E é bom colocar no final uma frase de finalização mesmo, assim, para você concluir a sua redação. E aí por isso eu coloquei essa frase: "Essa medida tornará possível a solução da questão tal, né, de acordo com o tema". E finalmente, né, eu coloquei: "Não negligencie a sua redação", porque muita gente deixa para estudar a redação só ali nas vésperas, né, e isso não é legal, é bom você ter um trabalho ao longo do ano, né, fazer toda uma preparação para ter aquela frequência que eu falei que é importante, ter o feedback de um professor, e ir aparando as arestas, né, fazendo os ajustes necessários para você conseguir, alcançar ali todos os requisitos da banca. E aí eu coloquei: "Ela corresponde a mais de 20% do total de pontos da sua prova". E por que eu botei isso? Porque muita gente deixa de alcançar a vaga, de conquistar a vaga, porque não foi bem na redação. Às vezes a pessoa domina muito as matérias, o conteúdo das disciplinas, mas na redação não vai tão bem, e aí a pessoa, eh, deixa para o final, como eu falei, para se preparar para a redação, e deixa de entrar, porque em vez de alcançar, no caso da federal, a nota é 30, a nota máxima, e aí você tira um 25 e poderia
ter tirado um 28 ou 29, ou até a nota máxima, se tivesse preparado um pouquinho mais só. Então é importante não subestimar, não negligenciar a redação, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas e, como eu falei, algumas podem ser usadas inclusive para outras disciplinas, como fazer as associações, né, para lembrar das coisas. Então é importante que vocês usem para tudo, assim, não só para redação. Explorem, esse vídeo ao máximo, assim, tentem olhar as partes que eu falei, principalmente das associações, e com calma olhem também o edital de forma mais detalhada. Eu tentei passar, assim, de forma rápida para não ficar muito exaustivo para você, mas você pausa e olha com bastante atenção a parte do edital da Universidade Federal, porque se é o seu sonho, você vai conseguir alcançar, e se não chegar à nota máxima na redação, mas você é capaz de chegar ali, pelo menos nos 29, tem gente que faz 29,5, já é uma pontuação excelente, e é isso que eu desejo que esse vídeo proporcione para você, um resultado maravilhoso e supere as suas expectativas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.